Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui nos referenciando ao quarto episódio da segunda temporada da série Star Trek Picard, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e finalmente descobrimos quem é a Guardiã ou o Observador. Pois é, alguns probleminhas ali de tradução que temos aqui, tanto na versão legendada quanto dublada, mas o original é o Watcher, né? Ok, o que vale? A identidade foi enfim revelada, mesmo que no comecinho tivemos uma certa enganação, digamos assim, né? Porque todo mundo pensou, não, é a Guinan mesmo, como foi uma aposta de muitas pessoas realmente, né? Para depois, lá no final do episódio, a gente ficar em dúvida e até aparecer uma pessoa que realmente acho que ninguém cogitou, com certeza. Bom, mas daqui a pouco a gente chega lá. O que vale, né? Esse episódio aqui é uma continuação direta do que a gente teve na semana passada de todos os eventos. Não tem nada de diferente. A não ser, talvez, em relação ao Kill, que também a gente vai ver mais para o finalzinho. Mas primeiro, eu acho que vou começar pela dupla dinâmica, né? Raf e 7 de 9, que eu acho que o elemento mais fraco, não sei se é o mais fraco, mas é o que mais gastou tempo aqui nesse episódio, que eu já vou considerar para vocês. Na minha opinião, né? Eu acho esta semana que foi apresentado uma coisa completamente enrolativa, o chamado tecnicamente, né, de episódio filler. Sim, parece para muita gente que a história vai para frente, mas se você pensar, na verdade, friamente, tirar um pouquinho o coração da avaliação, você percebe que a história não vai assim mais adiante, a não ser exatamente com alguns detalhes que acontecem ao final do episódio, porque todo o começo, miolo e até a conclusão não tem nada para frente, realmente não tem, sendo frio. E de novo, eu tenho certeza que esse episódio vai dividir muitas opiniões por aí, muita gente vai achar sensacional e muita gente vai achar ok, pelo menos, que talvez seja o meu caso. Pois é, mas enfim, voltando então à dupla dinâmica 7 e também a Raf, que está procurando o Rios, né? Basicamente foi uma perseguição, nem dá para chamar na verdade a cena de ação que elas tiveram como perseguição, né? Porque nem se valorizou muito, né? Naquele momento onde elas tinham roubado o carro da polícia e outras viaturas estavam atrás. Realmente não ficou muito valorizado, mas de qualquer forma há uma certa ação constante para as duas personagens na procura do amigo, que até tem uma coisa meio esquisita, né? Num certo momento, quando elas procuram por ele lá na delegacia de polícia, se fala que os sistemas não estão conectados. Depois, quando a Raf invade a viatura para poder acessar o computador do carro, as coisas estão conectadas. Ela consegue informação de um ônibus que está transportando os detentos imigrantes ilegais. Não teve lá muita constância realmente aqui no roteiro, né? Uma coisa que está meio forçada. Mas vamos combinar, né? A missão deles já não era ir atrás do tal guardião ou observador, seja lá o que fosse. Aliás, eu nem lembro exatamente por que eles foram teletransportados. Tá aí para você ver como a coisa não fixa na nossa memória. Qual era a missão de todos eles, dos três? Exatamente fora lá da La Sirena. Eles foram transportados e cada qual foi materializado em pontos diferentes. Depois as duas se encontraram e Rios ficou meio que perdidão, né? Mas qual era o objetivo deles? Sério, eu não me lembro. Isso não registrou mais na minha memória. E claro, eles estavam procurando o tal do guardião, mas qual era a referência que eles tinham? Era aquela coordenada? Mas não, a coordenada acho que a Jurati pegou depois, né? Nem lembro, mas tá vendo? Realmente eu estou completamente confuso. Eu não lembro qual era a missão inicial deles. E meio que virou quase uma coisa à parte, sendo que a trama da temporada em si só está ali em cima do Picard. Porque também a gente pode considerar que tudo que está acontecendo com a Jurati e a Rainha Borg é outra coisa também. Não é a trama também dessa segunda temporada. Enfim, as coisas estão meio que isoladas para Raf e 7 e também para o Rios, né? Mas, bom, resumindo, o que elas fizeram? Apenas isso. E elas foram, na verdade, além de fazerem as cenas de ação desse episódio, elas foram muito objetos de serem referências para outras produções. Pois é, existiram duas referências aqui ao quarto filme lá
do Kirk e companhia, sim, Star Trek 4, De Volta para Casa. Tivemos duas referências, que aliás eu nem percebi, para falar a verdade, ou inconscientemente percebi mais ou menos. E eu me refiro, claro, àquela cena onde elas estão dentro do ônibus e tá lá o sujeito meio punk, né, ouvindo lá a música, né, naquele rádio grandão e tal, né. Aquilo é uma referência ao filme. E quando eu vi essa cena, eu falei, caramba, coisa mais manjada, onde é que eu vi isso? Eu nem me lembrei que eu vi exatamente no filme Star Trek 4. Caramba, eu não me lembrei. E depois, vendo outros canais aqui comentando o episódio, né, sim, tinha outra referência também bem clara, que é exatamente também lá do quarto filme, onde o tal Spock e acho que o Kirk, não sei mais quem, lá no elevador, eles são teletransportados na hora exata de serem pegos pelos seguranças, acho que de hospital, né, a cena do hospital, se eu não me engano, né. E aqui aconteceu também a mesma reprodução com a Seth e com a Raf, né, quando aliás, a Jurati pede, né, parem o carro, fiquem paradas para o teletransporte funcionar um pouquinho melhor, né. Elas param o carro, quando os policiais vão pegá-las, elas já estavam literalmente longe dali. Enfim, duas, digamos, referências, duas homenagens ao filme. E basicamente foi para isso que serviu então as cenas da Raf e da Seth. Foi, porque no fundo é uma enrolação, elas demorarem tanto a achar a localização dele, né? Tem aquela coisa, primeiro não consegue, depois consegue, enfim. Para mim, eu não me conectei à cena de ação. E nas referências eu também passei batido, né? O filme 4, eu não tenho ele muito na memória, eu ia até rever, para falar a verdade, né? Já que tem a ver com a temporada, mas acabei esquecendo e realmente quando teve a referência me passou batido. Mas eu tenho certeza que muitos fãs da franquia, quando verem essas duas cenas, vão falar e considerarem, a partir disso, o episódio muito do interessante. Mas claro, há referência explícita da Guinan, mas daqui a pouco a gente comenta, né? Deixa eu falar do Rios primeiro, né? Que também meio que foi apenas um complemento do que havia sido começado antes e no fundo, também ele não serve de desenvolvimento para a trama central da temporada. É só para o arquinho dele na relação que ele tem com aquela doutora que o ajudou. Mas e daí? Não serviu para muita coisa. E claro, tanto a pequena história do Rios quanto da Seth e da Raf serviram para fazer comentários a respeito da sociedade ali daquele ponto de 2024, né? Que claro, não difere muito da nossa. Isso é óbvio, né? Uma crítica clara e irrestrita. Mas a gente precisa combinar que talvez eles fossem um pouquinho a barra, né? Mas fazer o quê? Uma das propostas da temporada é essa, assim, fazer uma crítica ao momento atual da nossa civilização e por aí vai. Eu já disse no primeiro episódio, né, na minha resenha, espero que eles não fiquem martelando muito essas coisas. Tá, a gente entendeu que ali no ano de 2024, a Terra, a humanidade ainda não estava acertada. Ok, a gente entendeu, não precisa ficar martelando isso o tempo todo, mas existe perigo que eles sempre façam isso por muitas e muitas vezes ainda. Mas enfim, tanto a história de Seth e Raf e Rios não foram para frente em termos de ajudar a trama principal. Serviu ali para o quiprocó onde eles estão metidos e meio que acabou e ficou nisso, né? Claro, enfim, eles também se encontraram, ou vão ainda se encontrar, né? No momento final do episódio, a Raf e a Seth está esperando, né, o ônibus chegar mais perto delas e elas vão se virar para tirar o Rios lá de dentro sem fazer muitas bagunças suficientes para marcar, né, e afetar o futuro, né? Pois é, vamos ver o que elas vão fazer sem se valerem, claro, do teleporte, né? Aliás, falando do teleporte, eu também reparei uma coisa meio que não bate às vezes também, né? Eles estão com problemas no comunicador, né? Eles não conseguem falar porque não tem... Até a Jurati dá um termo técnico para justificar, né? Nós não temos relés, meio que para duplicar o sinal, provavelmente, né? Mas, ao mesmo tempo, o teletransporte funciona numa boa, ou seja... Claro, teve um problema, né? Tanto que a cientista pediu ajuda da Rainha Borg, mas... ele funciona de boa quando precisa, né? E o que eu quero dizer, na verdade, é que uma tecnologia muito mais avançada que é o teletransporte, né? Ele funciona melhor, assim, num modo abrangente, muito mais do que um simples comunicador, né? Enfim, é um disparate do roteiro, mas é leve, você quase não percebe também. Mas o que vale? Aí caindo então na história
de Jurati e a Rainha Borg, que é a mais interessante por enquanto, e eu estou mais também curioso para saber como vai se desenvolver. Embora meio que eu já posso fazer aposta, eu acho que todo mundo deve concordar, né, que aquela Rainha Borg do futuro, né, a nova Rainha Borg, com certeza é a Jurati, porque como eu já havia comentado com vocês, acho que foi no episódio passado, né, na minha visão, a escalação da atriz que faz a Agnes Jurati, a expressão dela, que ela tem poucas expressões, na verdade, a atriz, né? Me fugiu o nome da atriz. Eu acho que eles sempre pensaram, ela vai ser uma cientista que está conectada aos Borgs de alguma forma e ela pode ser uma rainha. Eu sempre vi a expressão facial dela, ela também tem uma entrada um pouquinho maior aqui dos cabelos, né? Como eu, né? Dá para perceber fácil a maquiagem Borg no rosto da atriz. Eu sempre pensei isso e meio que parece que eles vão realmente fazer isso, né? Ou seja, mas voltando ao assunto, sim, a relação entre as duas é a coisa mais interessante, na minha opinião, por enquanto. E eu tenho certeza que a cada novo episódio eles vão injetar mais uma coisita. Que também teve aqui, né? Pouca coisa, mas tem mais substância, na verdade, do que aquela coisa de ir atrás do Guardião, que realmente, para mim, não está pegando por enquanto. Enfim, estou mais confiante realmente em Agnes e a Borg. Uma bela de uma simbiose, com certeza. Mas vamos então à parte principal, que é o que talvez, claro, todo mundo gostou ou não, né? Pelo mesmo motivo, né? A presença de Guinan, que na verdade não é e não é ao mesmo tempo. Isso porque colocaram uma outra atriz para representar a personagem. Pois é, não está a Whoopi Goldberg. Ou seja, toda aquela emoção que talvez muita gente tenha sentido quando ela apareceu na primeira vez, né? Quando o Picard foi atrás dela, também lá naquele mesmo bar, né? Aliás, também outra incoerência do roteiro, né? Ele foi no mesmo bar no futuro. Pois é, no mesmo lugar, na mesma rua, mesma cidade, Los Angeles, igualzinho. Mas, quando ele estava com as coordenadas em mão agora, ele não soube que ele ia para o mesmo lugar de antes, que ele já havia visitado há poucas horas antes, mesmo que vários séculos de distância. Pois é, né? Ele esqueceu, foi uma coisa meio maluca, né? Mas enfim, ele ficou meio surpreendido, né, quando ele descobriu que ali era a rua do bar da Guinan, e era a Guinan, então exatamente que ele devia procurar, né? Supostamente ela sendo a guardiã. Mas a questão é, né, quando a gente então entra junto com ele lá dentro do bar, descobrimos que está reescalada a atriz. Pois é, colocaram uma atriz muito mais jovem. A gente tem que levar em consideração que a Whoopi Goldberg, ela não está com o físico ideal, digamos, de se representar mais jovem. E também seria muito caro fazer aquele truque facial de rejuvenescê-la, né? Seriam dois problemas técnicos, digamos assim, né? Só que tudo que estava relacionado ali com a Guinan na conversa com o Picard, para mim também não funcionou, porque eu achei que essa atriz, ela mas nem de longe, ela se assemelha à interpretação da Whoopi Goldberg, que deu à personagem Guinan uma serenidade incrível, própria de quem é uma espécie de conselheira, não só para Picard, mas para toda Enterprise. E isso a gente não vê na interpretação dessa nova atriz. Ali, pelo contrário, né? Ele é muito agressivo, inclusive, né, ela saca lá uma escopeta na cara do Picard. É uma cena que eu também não gostei, porque me parece que ela está deslocada no tempo. Se fosse uma referência ao Times Arrow, né, que foi aquele episódio duplo da Nova Geração, que eles foram para o Velho Oeste e a Guinan estava envolvida, tinha sentido ela sacar uma escopeta. Mas aqui, em 2024, ela deveria sacar não uma escopeta, que claro, tem muito a ver com bares, né, que sempre fica ali atrás do balcão, mas ela devia sacar uma arma automática. Teria muito mais a ver com a nossa sociedade de 2022, 2024. Mas claro, o problema realmente não é a arma utilizada, mas sim a agressividade desta Guinan jovem, que não combina. É até curioso, né, o Picard falar para ela, né, você ainda precisa apostar na humanidade, né, precisa dar mais outro voto de confiança, né, não vá embora. Caramba, essa personalidade da Guinan, realmente, ela nunca faria bem algum à humanidade, né, nunca a entenderia, porque ela não tem justamente aquela serenidade que a gente conhecia da personagem
que a Whoopi Goldberg colocou nela. Esse que é o ponto, né? É uma questão que a atriz incorporou esta interpretação e deu ao personagem. E essa atriz nova, claro, foi conduzida pela direção, pelo texto também, que devia ter algumas rubricas ali, dizendo que ela estava num estado na defensiva, né? Não entendendo quem é aquele desconhecido, mas não funcionou para mim aquilo, não parece a Gaina de maneira nenhuma. Não é a Gaina, aquela personagem ali. Então eu não me conectei. Nem as feições dessa atriz também não me remete ao Whoopi. Então, para mim, não foi a Gaina, foi qualquer outra pessoa que Picard encontrou por ali, né? E o pior que, no fundo, né, foi uma questão de dizer os nomes, a solução do problema. Porque outra coisa que também deixou o episódio arrastado e enrolado, porque as coisas não iam para frente, né? Ou seja, eu pensei até que quando ele chegasse nessa Gaina do passado, ou melhor dizendo, mais nova, né? Logo eles se identificariam, porque ela tem aquela conexão, a Gaina, de perceber, né, os universos diferentes, digamos assim, né? Mesmo que ela não ainda conhecesse o Picard, ela saberia, você veio de algum lugar que não é daqui, né? Pois é, um tipo de papo assim, né? Mas não, se enrolou muito, e só no final das contas, quando ela está indo embora, ela tem indo embora, né? E ele fala, tá bom, eu vou dizer então que eu sou eu, que se dane o futuro, né? Vou revelar minha identidade aqui. Ele fala que é o Picard e tá procurando a guardinha. Aí ela junta uma coisa com a outra. Não deu para entender. Ela teve a referência que ela tem a conexão entre os universos? Não dá para saber. Ela muda de ideia do nada. Era mais fácil. Desde o princípio da conversa, no primeiro momento que Picard já entra ali no bar, os dois já se reconhecerem, entre aspas, né? Serem estranhos, mas saberem que existia alguma conexão entre eles. Enfim, foi forçado. E depois, quando ele fala que é Picard, é Picard, você é Picard? Ah, tá, guardião, agora entendi o que é o guardião, na verdade é um supervisor. Que salada também, porque a gente precisa lembrar, né? Quando ele citou o termo guardião ou observador, quando eles estavam conversando aí, lá naquela cena da escopeta e da cachorrinha, né? Justamente quando ela ia falar que ela não é uma guardiã, apareceu o amigo para levar justamente uma Rottweiler também, né? Parece que é uma Rottweiler, né? E cortou o assunto, para você ver como estava enrolado também, né? A proposta já era enrolar até o final do episódio, exatamente a solução de quem é a guardiã, a identidade, né? Bom, enfim, né? Já que para mim não serviu de nada a presença de Gaina aqui nesse episódio, vamos exatamente à procura então da verdadeira guardiã ou observadora que foram lá no parque, apareceu aquela menininha com os olhos, né, todos embranquecidos, que eu achei uma coisa bem esquisita para falar a verdade no começo, mas depois compreendi quando passou para outras pessoas aquela manifestação de alguém, né, à distância, tentando conversar com o Picard, ou levando para um lugar mais reservado, digamos assim. E no final das contas, damos de cara com, entre aspas, Alaris, agora com orelhas humanas. Pois é, coisa curiosa. E como assim? Como é que nesse universo diferenciado, aliás, a gente precisa lembrar de uma coisa, a mudança ainda não aconteceu. Aquele mundo totalitarista que a gente viu no segundo episódio ainda não aconteceu, vai acontecer daqui a 3 dias. Como é que já existe uma pessoa, né, uma forma de vida que se assemelha tanto na espécie humana quanto na espécie romulana? Que você possa confundir com a Laris, que é uma romulana. A gente sempre soube disso. Como assim? Tem uma coisa maluca nessa história. Isso aqui é um resquício lá do futuro que veio aqui para o passado? Ou seja, o mundo já está mudado. Ele não vai mudar daqui a 3 dias. Realmente uma bela de uma salada, né? É a única coisa interessante que apareceu aqui nesse episódio, o finalzinho dele, que injeta um novo mistério. Agora que já foi resolvido o mistério da guardiã, vamos a um novo. Mas também tem um outro esquisito que também apareceu logo em seguida, que foi a cena do Kill, né? Que está lá lendo uma matéria num jornal a respeito do retorno, né, das atividades exploratórias da humanidade, né? E se você prestar atenção ali na manchete do jornal, é uma missão para a Europa, né, que é uma das luas lá de Júpiter, né? Pois é. Mas o curioso é que o Kill está vestido com o uniforme ali da NASA, né? Acho que ele está da NASA, né? Mas
ele observa uma mulher que vem, meio que aparenta, né, que ela está no horário de almoço, está se divertindo com literatura, e ela está lendo um livro de Dixon Hill, né, que é aquele personagem detetivesco que o Picard gosta de viver a sua vida lá no holodeck da Enterprise, né? Pois é. E a fala que o tem ali, me parece que é o que ela está lendo nas páginas do livro. E de repente, né, ele vai estalar os dedos e não funciona o seu poder. Caramba, o que é isso? Realmente o Q está doente? Ele perdeu a sua capacidade de fazer qualquer coisa que ele queira? Pois é, e ele diz, né, caramba, isso também foi inesperado. Realmente foi inesperado, tanto quanto a presença daquela pseudo-Laris ali, né, se apresentando para Picard, né? Realmente, dois pontos interessantes que, na minha opinião, salvam o episódio completamente de ser um filler absoluto, porque tudo que aconteceu ali, em todas as linhas narrativas, exceto a da Jurati e Rainha Borg, não foram para frente. Quer dizer, mesmo da Jurati e Rainha, não foi para frente, mas confirmou as coisas que está sendo desenvolvido ali na historinha das duas, que vão combinar que acho que tem a ver com a terceira temporada, como eu já comentei no episódio passado. Mas a história de Rios, RAF 7, aquilo nada foi para frente, mas não mesmo, e só serviu aos propósitos de ser referencial aos filmes no cinema ou comentários a respeito da sociedade aqui de 2022/2024. Só para isso. Guinan também, como eu falei, na minha opinião, eu não tive conexão nenhuma para com essa nova atriz interpretando a Guinan, e a própria Guinan também, para mim, não estava sendo representada ali. Mesmo que você possa dizer, não, são séculos antes, ela não tem ainda aquela serenidade que a gente conheceu, né, em TNG, né, na nova geração. Não é por aí, pois se ela, digamos assim, ela estava aqui na Terra numa certa missão de ajudar a humanidade, aquela persona apresentada ali não ajuda ninguém. Ela não tem o perfil da pessoa que fica ali no balcão de um bar atuando como um psicólogo, como um conselheiro. Não tem, não parece. É muita agressividade, né? E ela querer largar a humanidade porque está tudo errado. Mas peraí, quem ajuda vai ajudar os errados, né? Ou seja, você não vai ajudar a pessoa que já está mais ou menos. Dá para entender? Ou seja, ela está fugindo de uma certa própria responsabilidade. Enfim, a única coisa que me interessou aqui foi exatamente os dois finais misteriosos que injetam, claro, bastante coisa que vai ser desenvolvida nos próximos episódios. Tirando isso, eu achei um episódio mediano e, portanto, para ele, este quarto da segunda temporada de Star Trek Picard, eu atribuo apenas uma nota mediana, 2,5 asteriscos. E para mim, tá de bom tamanho. Mas quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam que esse episódio aqui foi bem para fã ou foi um episódio filler. Com certeza, opiniões divididas para esse episódio. É isso.